Leia o Expresso em primeira mão, onde quer que esteja. Assine o Expresso Digital e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos e leitura antecipada do semanário às 23 horas de quinta-feira. Apenas 1,35€ por semana, durante 2 anos. Todas as vantagens em expresso.pt/assinatura digital. Expresso. Liberdade para pensar. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. Estamos a gravar na sexta-feira, 29 de abril de 2022, que leva a guerra da Ucrânia 2 meses e 5 dias e destruição inenarrável, atrocidades que nos fazem arrepios. Vamos tentar perceber neste podcast de que forma a religião e em particular a Igreja Ortodoxa podem ter um papel nesta guerra, seja para contribuir para o seu fim, ou seja, porque tomam parte por alguma das fações. Para perceber melhor estes assuntos, temos connosco o Paulo Mendes Pinto, coordenador do Departamento de Ciências de Religião da Universidade Lusófona. Olá, Paulo. Olá. E também o Arturo Zoffman Rodrigues, investigador da Universidade Nova, com trabalho feito sobre assuntos ligados à Rússia. Olá, Arturo. Olá. Está também comigo a jornalista Manuela Goxa Soares, da secção internacional do Expresso. Olá, Manela. Olá, Pedro. A edição técnica deste episódio é do João Martins e a conduzir estou eu, Pedro Cordeiro, editor da secção internacional. Vou começar por pedir ao Paulo que nos diga de alguma forma, que nos esboce de alguma forma para os nossos ouvintes, qual é, no fundo, um pouco o mapa das igrejas e no caso da Rússia e da Ucrânia, porque sabemos que, sendo a Igreja Ortodoxa um dos braços importantes do que é a religião cristã, aqui não há uma autoridade central que possa ser equiparada, por exemplo, ao Papa para a Igreja Católica, e há uma igreja um pouco mais atomizada e mais dividida, não é? Ora, a realidade ortodoxa, para nós no Ocidente europeu, é sempre uma realidade muito pouco conhecida, muito pouco estudada em termos de história e muito pouco conhecida até em termos de cultura, não é? E aquilo que habitualmente se chama a Igreja Ortodoxa, de facto não é a Igreja Ortodoxa, mas são na prática igrejas que estão no meio termo entre aquilo que é a nossa concepção mais clássica aqui na Europa do Sul do que é uma igreja, que é a Igreja Católica, com uma estrutura hierarquizada, centralizada, e também, enfim, perto de nós, nesta Europa Ocidental, o mundo protestante, que é completamente atomizado. Não é? Com denominações que se vão multiplicando, umas aparecem, outras desaparecem. Ora, o mundo ortodoxo é um mundo que parte de uma estrutura que poderia, enfim, nós em história não temos o se, mas que poderia ter sido uma estrutura semelhante à de Roma, centrada em Constantinopla, no patriarcado ecuménico de Constantinopla, mas que se foi, ao longo do tempo, subdividido em outros patriarcados que habitualmente se designam autocéfalos, isto é, que são de facto independentes, podendo ter o reconhecimento de Constantinopla ou não. E a questão, enfim, em linhas muito gerais, que nós no fundo encontramos aqui neste espaço grande, como os russos dizem, da grande Rússia, que integra a Ucrânia, e o que temos aqui no fundo é também uma competição, a palavra pode parecer um bocadinho excessiva, mas é uma competição entre patriarcados autocéfalos em que uns se consideram legítimos, outros não se consideram legítimos, uns têm reconhecimento de Constantinopla, outro não. Há o grande patriarcado de Moscovo, que pretende ser o patriarcado das Rússias, neste plural, da grande Rússia, da grande mãe Rússia, e que reclama ter, no fundo, a jurisdição sobre muito mais território do que a Rússia propriamente dita, e, portanto, sobre a Ucrânia. E há há vários, mas há fundamentalmente um patriarcado centrado em Kiev,
com um reconhecimento muito recente de 2018 por parte de Constantinopla. E, portanto, quer um, quer outro, enfim, já poderemos aprofundar isso mais à frente, muito arraigados aos nacionalismos que estão ali em causa. Eu gostava de perguntar agora ao Arturo Zoffmann se podemos, depois desta explicação do Paulo Mendes Pinto, se faz sentido questionar se a Igreja Ortodoxa, que era de Moscovo, que está centralizada em Moscovo, que era que está em Kiev, estão mais dependentes do poder político ao longo dos tempos do que propriamente a Igreja Católica nos países da Europa Ocidental. Sim, obrigado, Manuela. É uma boa pergunta. De facto, essa é uma das características fundamentais da religião ortodoxa, a meu ver. Quando se produz a queda do Império Romano de Ocidente, o que aconteceu é que se abriu uma divisão entre o poder político dos novos estados medievais que aparecem na Europa Ocidental, os pequenos reinos, ou seja, o poder político, e o poder central da Igreja Católica que fica em Roma. Cai o Império, cai o Estado Romano, mas fica o velho poder espiritual da Igreja Católica. No Oriente não é assim. No Oriente manteve-se, obviamente, o Império Romano de Oriente durante ainda 1000 anos, e depois da queda de Constantinopla, da invasão dos turcos, aparece a terceira Roma, que é o Moscovo, ou seja, a legitimidade do mundo cristão do Oriente passa para Moscovo, onde encontramos, como no Bizâncio também, uma ligação muito estreita entre o poder político do Estado e o poder da Igreja. De facto, a Igreja está subordinada ao Estado. O velho Estado zarista também se apoia no poder da Igreja, que será subordinada ao poder do Tsar, e isso se mantém durante o tempo. Depois temos o período soviético. No período soviético isso mantém-se? O período soviético é um bocado mais complicado, mas podemos dizer que após um período muito complexo, muito também conflitivo durante os primeiros anos da Revolução, finalmente temos um acordo entre Stalin e a Igreja Ortodoxa, que novamente reafirma a sua lealdade perante o novo Estado soviético. E basicamente nos nossos dias encontramos uma Igreja Ortodoxa após a queda da União Soviética que está muito ligada ao poder político em Moscovo. E isso naturalmente gera tensões agora que no contexto da guerra atual, mas já desde o ano 2014 esta vinculação entre o Estado russo, a Federação Russa e a Igreja Ortodoxa, que como já disse Paulo, também aspira à hegemonia sobre os ucranianos, também sobre os bielorrussos. Isso gerou agora um conflito político por essa vinculação. E naturalmente Putin também está a utilizar a sua influência sobre a Igreja para legitimizar a guerra. Um aspecto que surpreendeu muita gente e que me chamou a atenção nesta guerra é que, enquanto nós costumamos ouvir os responsáveis religiosos apelar-se em qualquer situação de guerra, apelar à paz, nós estamos e dada a nossa posição geográfica, estamos mais habituados a ouvir o Papa, não é? E ouvimos sempre apelos à paz, independentemente de quais são os países ou as causas de uma guerra. Nesta situação e na senda daquilo que o Paulo e o Arturo disseram até agora, claro que me chamou a atenção que o discurso, por exemplo, do Patriarca Cirilo, do Patriarca de Moscovo, seja um discurso muito pelo contrário, de justificação da guerra, mais do que de apelo à paz, e nem sequer tentando uma combinação das duas coisas que podia acontecer. Ele podia estar mais inclinado para uma das fações, mas ainda assim
fazer esforços pela paz. Não vi até agora nada que na minha opinião se assemelhasse a um esforço pela paz da parte daquele patriarca, que no fundo é alguém com bastante influência sobre uns vastos milhões de russos, pelo menos, de russos de várias Rússias, ainda por cima, como dizia o Paulo. E por isso perguntava, o que é que explica isto? Como é que é a relação de Putin e Cirilo? É uma relação, quem é que depende de quem é que precisa mais de quem, ou é uma espécie de simbiose? O que é que se passa aqui? É assim, pelo que o Arthur disse, não é? E pegando exatamente aí, há uma tradição no mundo ortodoxo que vem desde o século VI de o poder religioso estar de alguma forma subordinado ao poder político. E, enfim, encontramos isso em regimes completamente distintos, mas de facto é um dado consolidado que vem até hoje. Contudo, eu acho que temos que olhar para esta questão, por um lado, de facto, nessa dimensão de quem é que precisa mais de quem, mas também separá-las. No quem é que precisa mais de quem, é claro que nós podemos dizer que há aqui, enfim, num sentido muito cartesiano, de uma lógica de causa e efeito, há aqui uma subalternização do patriarca Cirilo a Putin, uma subalternização que ganha depois outras dimensões, enfim, que se entroncam numa ideia messiânica russa que o próprio Putin encarna, uma ideia civilizadora, não é? Que não é necessariamente expansionista em termos territoriais, se bem que também o é, como estamos a ver, não é? Mas uma ideia de quase de guia da humanidade e, portanto, a religião aqui é um instrumento, quer para a justificação social, para o apoio demográfico, em sentido estrito, mas também para o campo de uma ideia de legitimidade, não é? Mas também, no fundo, o patriarcado de Moscovo, mesmo sem contar com a proximidade a Putin, com a proximidade ao poder político, com essa subalternização, tem efetivamente também ele, não num sentido bélico, mas num sentido espiritual, o desejo de se sobrepor ao patriarcado da Ucrânia. Portanto, no fundo, há aqui uma relação simbiótica em que ambos necessitam de ambos e, no limite, se não houvesse guerra militar entre dois Estados, continuaria a haver uma guerra espiritual entre dois patriarcados. Não é? O que de facto traz uma complexidade imensa a esta questão e como o Pedro dizia, para nós que estamos habituados a definir os líderes religiosos como alguém que tem um discurso em torno da paz, aqui efetivamente nós vemos um discurso de legitimação da guerra, que é algo para nós que é completamente estranho. Mas como é que isso se coaduna sequer, por exemplo, com a mensagem cristã? Isso coaduna-se com a mensagem cristã de uma forma muito interessante, que é no fundo como se coadunou também durante séculos e séculos na Europa Ocidental com o papado a emitir bulas de cruzada, com toda uma teologia em torno da ideia de guerra santa e da ideia de guerra justa, porque, por um lado, há a própria noção de herege, não é? Há a questão da subalternização, que implica algo que no cristianismo, quer católico, quer ortodoxo, é muito importante, que é o respeito pela hierarquia, não é? Os patriarcados, mesmo sendo autocéfalos, precisam desse respeito, dessa aprovação de Constantinopla, por causa de uma linhagem que eles, no fundo, acreditam nela, de uma linhagem apostólica. Portanto, há uma hierarquia que advém de uma linhagem apostólica em que a autoridade vai passando de líder para líder, não é? E portanto, a ideia de guerra justa aqui vai a essa autoridade apostólica buscar o argumento que tem tudo a ver, é claro, com a noção de heresia, que tem tudo a ver com poder, logicamente, pouco com aquilo que nós hoje dizemos uma mensagem cristã, porque representamos o cristianismo muito na figura de Jesus. Ora, o cristianismo católico durante séculos e séculos e o cristianismo ortodoxo centra-se na figura de Jesus, sim, mas também na figura da Igreja. A Igreja que é construída, no fundo, pela legitimidade da própria história. E aí a Igreja tem uma defesa e é uma defesa que não é espiritual, é militar, muitas vezes. Uma coisa, pegando nesta explicação do Paulo, eu gostava de perguntar ao Arturo, que conhece bem a Rússia, fez um doutoramento sobre a história da União Soviética e da Rússia, se podemos, nesta
perspectiva da ideia civilizadora de Putin, que a Igreja Ortodoxa de Moscovo segue, se podemos questionar se de alguma forma, em termos de pensamento e de evangelizador e de perspectiva perante uma campanha civilizacional, se a Rússia está num estado de pensamento que se viveu na nossa Europa Ocidental 6 séculos atrás, ou 7 ou 8, com as cruzadas, que é a ação de convencer o outro, o infiel, o herege, e que isso justifica o avanço militar e a invasão de outros territórios. Sim, o discurso do Cyril tem um elemento que faz pensar as cruzadas, não? Fez uma missa dedicada à Guardia Nacional Russa, que está a lutar ali na Ucrânia. Mas eu concordo com Paulo no sentido que a questão fundamental é uma questão de poder, de uma legitimação do poder político. Provavelmente a Igreja Ortodoxa está sob uma forte pressão do poder político. O Cyril teve um dilema ao início da guerra. De facto, ele, durante os primeiros dias, as primeiras declarações não foram muito belicistas. Ele falou da paz e tudo isso. Foi depois de uns dias que fez o famoso serviço dedicado à Guardia Nacional. Foi quando houve uma viragem para uma posição muito mais belicista, muito mais próxima às posições do governo. Eu acho que isso reflete a pressão do Estado russo sobre a Igreja. Eu estou a falar de um dilema no sentido que essa posição que adotou o Cyril significa o sacrifício, ou seja, o sacrifício político dos seus seguidores na Ucrânia, porque é verdade que a igreja ucraniana estava já dividida antes da guerra, mas um setor ainda muito significativo formalmente continuava sob a autoridade do Patriarcado de Moscovo. Com esta posição, Cyril rompeu essa unidade e basicamente agora a igreja ortodoxa ucraniana toda está num processo de ruptura absoluta com Moscovo. É por isso que a ideia da cruzada não é muito exata, no sentido que está a perder seguidores na Ucrânia. Não consegues convencer alguém através da guerra, através destes ataques. Ou seja, não se pode impor a religião desta maneira. De facto, esta posição belicista está a minar a base da Igreja Ortodoxa Russa na Ucrânia, que já era bastante fraca antes da guerra. Estamos a ver, de facto, muitas igrejas que formalmente seguiam sob a órbita de Moscovo, que estão agora formalmente a anunciar a sua ruptura com Cyril. As cruzadas também eram expansionistas, mais que o grande objetivo era expandir território. Pergunto só uma coisa ao Arturo. Podemos dizer que os jovens russos são religiosos? A Rússia é um dos países com uma taxa de divórcio maior. É uma pergunta complicada. Estava a ler algumas sondagens que falavam que por volta de 10% da população é ativamente religiosa, ou seja, vai para a igreja, é tudo isso. Ou seja, é uma proporção muito minoritária, mas é certo que durante os últimos 30 anos, sobretudo durante os últimos 20, durante os anos de Putin, houve um ressurgimento da religião, não há dúvida disso. Isso também é promovido pelo Estado. Ou seja, a nova Federação Russa, ao início era um regime que não tinha uma ideologia muito definida, sobretudo durante os primeiros anos, os anos de Yeltsin, que foram a manos de um grande caos na Rússia. Houve uma confusão ideológica, a queda do comunismo, da velha ideia que tinha estruturado o Estado soviético. Isso gerou um vazio ideológico que agora, nos últimos anos, durante o regime de Putin, está, até um certo ponto,
a ocupar a igreja, a religião. Então o Estado está a promover, até um certo ponto, tem uma parceria, seria mais exato dizer, tem uma parceria com a igreja, e neste contexto a igreja está a recuperar parcialmente, e sublinho que é um processo parcial, as suas posições, mas ainda hoje a religião entre os ortodoxos é minoritária. Temos obviamente o passado, a herança do passado soviético, do ateísmo promovido pelo Estado. Isso naturalmente ainda deixa a sua marca. Deixem pegar no que o Arturo disse. Acho que há aqui uma relação simbiótica, de facto, entre o Estado russo, entre a Federação Russa nos últimos 20 e poucos anos e a Igreja Ortodoxa, no sentido de recriar uma ideia de identidade. Nós efetivamente vimos, como o Arturo disse, vimos do regime soviético com uma laicização da sociedade muito forçada. Assiste-se na década de 90 a um crescimento da prática religiosa, e a partir de facto de Putin temos o compreender de que a Igreja pode ser um instrumento na recriação de uma identidade, e, por exemplo, há políticas gigantescas do Estado russo para construir e para reconstruir igrejas, mesmo muitas vezes em regiões onde ou em locais onde não haverá muitos praticantes, mas no fundo torna-se numa política de obras públicas em que, até num sentido que eu acho muito interessante, que é o sentido cénico, recupera-se uma certa arquitetura barroca, não é? Que marca, no fundo, toda uma nova imagem do Estado. Estado através da presença de novos edifícios, de novas igrejas, não é? E, portanto, há aqui uma relação simbiótica que, no fundo, tem como função a recriação de uma identidade. A coreografia da prática religiosa ortodoxa é mais encenada que a católica? Exatamente, tem tudo a ver com isso. A coreografia, literalmente a palavra, acho que é excelente. A ritualidade ortodoxa é muito mais rica, é muito mais exuberante, além de, em termos de tempo, serem rituais mais longos, mas efetivamente em termos de paramentos, de gestos, é efetivamente um ritual mais complexo, mais exuberante e portanto, que implica também, em termos cénicos, toda uma parafernália de uma riqueza e de uma ostentação maior que Putin soube perfeitamente apanhar ao fomentar, no fundo, a criação de novas igrejas, novas construções e, portanto, criando também aí uma certa dependência, podemos dizê-lo, dos padres ortodoxos em relação ao Estado. E dele próprio encenar quase uma outra coreografia paralela à Igreja. Exatamente, e dele próprio encenar, e aqui há aspectos que são comuns ao mundo ortodoxo, que não teve uma laicização e uma secularização como nós tivemos, não é? E que são aspectos que encontramos do mundo grego ortodoxo, que também não é, ao mundo russo, não é? A Grécia, há muito pouco tempo, não sei dizer, mas já foi neste milénio bem entrado, só há muito pouco tempo é que a tomada de posse de um governo não era religiosa, porque era um ato religioso com a presença religiosa. Não é? Com o de Tsipras. Foi com o de Tsipras, exatamente. Portanto, todo esse aparato de Estado efetivamente alimenta a própria Igreja Ortodoxa e vice-versa. Uma dos aspectos que também são curiosos neste papel da Igreja e no que tem sido a intervenção dos principais responsáveis, sabe-se que o Papa Francisco estudou a hipótese de visitar a Ucrânia, aliás, e houve vários apelos nesse sentido, a ideia de que, tal como a recente visita de António Guterres, uma visita do Papa seria algo com uma força simbólica muito grande. Até agora isso não aconteceu, aparentemente aspectos de segurança e aspectos logísticos levaram a que essa ideia não avançasse, mas o Papa tem sido, embora bastante assertivo na condenação da guerra, no apelo à paz. Ao mesmo tempo, sabe-se, e ele próprio o diz e o celebra, que tem uma relação pessoal muito boa com o patriarca Cirilo.
o tal cujas palavras têm sido sempre de justificação e de apoio a Putin. Pergunto-me, há por aí alguma via diplomática por explorar? Pode de alguma forma, apesar do cenário que temos estado aqui a traçar, pode de alguma forma ainda a fé e o diálogo entre as igrejas cristãs ter um papel a desempenhar na construção de uma solução de paz? Eu gostava de os ouvir, se calhar primeiro o Arturo. Eu acho que é muito difícil, porque pela projeção que tem a divisão entre estas duas igrejas, tem também uma projeção dentro da própria Ucrânia. Na Ucrânia há uma divisão em linhas nacionais, há uma parte da população que fala ucraniano, uma outra parte que fala russo, mas há também uma divisão religiosa. Temos os ortodoxos que seguem a igreja autocéfala, temos também católicos que seguem o rito grego, que representam também uma parte importante da população, e finalmente temos esses ortodoxos que ainda formalmente estão ligados ao Patriarcado de Moscovo, mas que começaram já, como já disse, a romper com o Patriarcado de Moscovo. Então, esta guerra tem também uma dimensão religiosa, e os nacionalismos que estão agora a lutar têm também a sua projeção no âmbito religioso. Por isso é difícil encontrar ali um ponto de encontro, porque as igrejas estão também mobilizadas. Já falamos do papel que está a jogar Cyril, a igreja ortodoxa dentro da Rússia, a justificar a guerra. Isso faz muito difícil um encontro no âmbito religioso. Eu gostava também de acenar que houve alguns padres ao início da guerra dentro da Rússia que criticaram e protestaram contra a intervenção, mas foram reprimidos pelo Estado e também foram ignorados pela hierarquia da Igreja. Então, acho que já as linhas estão muito divididas. Este conflito também já expressa-se também no âmbito religioso. Só pegar um pouco numa questão que é, eu acho que, enfim, é uma análise muito pessoal, mas acho que essa tão falada viagem do Papa não acontece porque efetivamente seria um logro. Seria um logro porque, em termos de fiéis católicos, de um lado ou do outro, não é? Na Ucrânia serão no máximo 10%, portanto não é nada em termos demográficos muito, muito significativo. E de facto porque os patriarcados ortodoxos em nada respeitam, digamos desta forma, o universo católico, e portanto o patriarca de Roma. Portanto, a efetividade de uma visita do Papa a Moscovo ou à Ucrânia seria simbolicamente interessante e rica para nós aqui no Ocidente. Para o Oriente não seria nada de significativo. Pelo menos é a minha leitura. Agora, permitam-me só pegar numa questão de há pouco, que eu acho que é uma questão muito importante, para a qual eu não tenho resposta, não é? Que é, no fundo, o lugar dos jovens aqui, não é? Eu diria que, e este é um trabalho que nós temos estado a fazer, nós, a Lusófona, e talvez resulte em alguns textos daqui a pouco tempo, mas eu diria que as gerações mais novas, abaixo dos 25, 30 anos, isto é, as gerações que nasceram já depois do colapso da União Soviética e eventualmente até no pós-Yeltsin, têm uma cultura muitíssimo interessante que se espalha fundamentalmente no quadro das bandas rock, quer na Ucrânia, quer na Rússia, que estão a ser hoje ativíssimas, no caso da Ucrânia, num nacionalismo por vezes um bocadinho excessivo contra a Rússia, e no caso da Rússia numa posição anti-Putin e pró-Europa. Há de facto toda uma cultura que não é só juvenil, ou é uma cultura de facto de gente com 20, 30 anos. Há toda uma cultura pop nova em fratura muitíssimo grande, por exemplo, com a Igreja Ortodoxa, no caso russo. Que é uma nova iconografia. E, mais uma vez, é uma nova iconografia. Ou seja, também não é pela via da fé que vamos encontrar uma saída para o impasse
em que estamos a assistir. Eu ia dizer em que estamos metidos, porque no fundo isto também nos toca, acaba por ter ramificações pelo mundo inteiro, num nível agora mais geral, e alargando um bocadinho o âmbito para ver o que é que vêem um e outro, já extravasando o universo da fé e da religião. Que desfecho, que próximos passos é que conseguem imaginar na guerra da Ucrânia? Pedro, deixa-me pegar eu antes, porque eu aceitaria o teu repto sobre a questão da religião e eu pegava aí antes. Há uma figura que eventualmente em termos simbólicos poderia dar alguns passos, mas está muito refém do poder político, e que é a figura que no fundo justifica que a Turquia tenha estado a tentar tomar aqui um lugar de dianteira. Aqui, efetivamente, em termos simbólicos, o patriarcado ecuménico de Constantinopla é aquele que poderia colocar lado a lado vários patriarcas e tentar o diálogo. Seria via Turquia que poderia haver esse diálogo. Ok, Turquia que é um país que aliás se tem esforçado por aparecer como um mediador, não é? Exatamente, é isso que justifica não só um poder cultural turco que a Turquia tem estado a tentar retomar numa recriação também messiânica do próprio Império Otomano, enfim, que tem tentado ocupar culturalmente um espaço vazio de algumas repúblicas do sul da antiga União Soviética, mas também porque efetivamente a ideia do patriarcado ecuménico tem sede na Turquia. Pronto, não é? Só uma pergunta que eu gostava de fazer ao Paulo. Na Turquia também estamos perante essa liga de dependência do patriarca de Constantinopla face ao poder político? Na Turquia estamos numa situação muito, muito mais complexa neste momento, não é? Porque a Turquia atravessa grande parte do século XX num regime criado pelo Ataturk de uma laicização forçadíssima e elevada ao limite, em que e eu visitei, tive a sorte de visitar o patriarca de Constantinopla em 2004 e ele não podia andar na rua com um símbolo religioso. Portanto, uma laicização levada ao limite, que tem estado a sofrer alguns revés, esta laicização, através de um fortalecimento da herança religiosa islâmica e não ortodoxa. Que é maioritária. Exatamente. Portanto, a Turquia está numa situação muito mais complexa em termos religiosos, porque o nacionalismo turco está a agarrar-se a um certo renascimento religioso islâmico, com um ideário de recriação de uma certa grandeza otomana, onde de facto o cristianismo está a passar ao lado. Não está a ser, enfim, não está a ser propriamente perseguido, mas não está a ser instrumentalizado da mesma forma. Portanto, o cristianismo ortodoxo na Turquia neste momento ainda não é um parceiro significativo do Estado. Arturo, vias para sairmos deste inferno? Sim, de facto eu acho a observação de Paulo interessante, porque efetivamente o patriarcado de Constantinopla nos últimos anos procurou adotar uma postura independente após o Maidan em particular, não? Onde havia tensões, seja da Grécia, da Ucrânia, mas também da própria Rússia, procurou não provocar ninguém, mas adotar uma posição mais ou menos independente, autônoma. Acho que essa posição e também a sua situação na Turquia, onde as suas relações como Estado, não, como já explicou o Paulo, não são particularmente boas ou estreitas, mas a Turquia agora está a tentar naturalmente se apresentar como um mediador. Essa combinação de fatores pode fazer ao patriarca de Constantinopla, Bartolomeu, se não me engano, um potencial mediador adicional, mas o seu papel, em qualquer caso, não vai ser determinante. Infelizmente, agora, o elemento determinante não vem do âmbito cultural, ou religioso, político, mas, infelizmente, está no campo de batalha. Agora estamos a presenciar um desenvolvimento militar do conflito, e a correlação de forças militar o que vai finalmente determinar o acordo que vai por fim à guerra, infelizmente. E é com esperança de que esta guerra um dia tenha fim, seja por inspiração divina ou outra,
que dou pelo cronómetro a alertar-me para que estarmos a aproximar-nos do tempo limite, o que por acontecer de forma tão rápida e imprevista é talvez o sinal da fluida conversa que temos estado a ter. Em todo o caso, não posso deixar-vos ir embora sem fazer aquela pergunta aos convidados que fazemos a todos os que passam aqui pelo mundo a seus pés, e que é esta que vou dirigir a ambos. Não, aos três. Arturo, se neste momento pudesses viajar para qualquer parte do mundo sem restrições, para onde irias e porquê? Se calhar eu ia para a Rússia. Porque o meu trabalho também é ali, eu tenho ali os meus arquivos, e agora primeiro como o Covid, agora como a guerra, está impossível ir para lá, então estou a mudar mesmo as minhas investigações como consequência da guerra, porque não tenho acesso aos arquivos. Eu gosto imenso de Moscou, então ali. Muito bem. Paulo, qual era o destino escolhido? O destino escolhido não era a Rússia, não era Moscovo, não, mas foi falado aqui bastante, em especial nesta reta final. Eu iria para a Turquia, iria para Constantinopla ou agora Istambul, e iria porque para mim... Também Bizâncio. Também Bizâncio, exatamente, agora dizemos todas. Porque para mim aquela cidade representa... algo muito bom aqui no mundo ocidental, sendo o Ocidente o mundo mediterrâneo, não é? Durante uns bons séculos, Istambul, Constantinopla, Bizâncio, enfim, qualquer que seja o nome, foi um espaço cosmopolita por excelência. Foi um encontro de mundos. Constantinopla é um encontro de mundos, é a junção entre o Oriente e o Ocidente. No século XVI, os judeus portugueses que fugiam daqui ansiavam por ir para Constantinopla, porque era o único sítio onde tinham liberdade religiosa. E, portanto, para mim, essa memória é marcante. Enfim, a Constantinopla de hoje, a Istambul de hoje, não é exatamente essa do século XVI, mas as memórias estão lá naquelas paredes. Manuela, para onde irias tu? Eu iria para o Brasil, porque é um país que eu gosto, que conheço razoavelmente bem como cidadã e como jornalista, e porque 2022 é um ano determinante para o futuro do Brasil e não só, de toda uma zona geográfica que fala português, e da América do Sul, que também. O Brasil é uma potência importante no mundo, é um dos 5 países que fazem parte do clube dos países das grandes potências emergentes, a par da Rússia, da China, da Índia e da África do Sul. E o que está em jogo neste momento no Brasil é saber se o próximo presidente vai ser Lula da Silva ou Bolsonaro, o que também nos faz refletir sobre a democracia, porque como é que depois de uma governação de quase deste primeiro mandato de Bolsonaro, não sabemos se ele vai ser reeleito e fazer um segundo ou não, que foi agressivo, que a gestão da pandemia teve um período em que foi caótica, que morrem 650 mil pessoas naquele país, e que ele esteve permanentemente a desafiar todos os poderes, nomeadamente o poder judiciário, e a desafiar a ciência, a desafiar tudo. Como é que mesmo assim chegamos a este ponto em que os 2 candidatos que chegarão à segunda volta vai ser o presidente incumbente e o ex-presidente Lula da Silva, que, sendo uma referência no PT e sendo uma referência para os nordestinos, as mulheres, os jovens, os negros, é alguém que tem 75 anos e por isso que o PT também foi incapaz de produzir outro líder. A esse respeito, permitam-me recomendar que leiam na edição semanal do Expresso de 29 de Abril o panorama que a Manuela traçou a 6 meses da grande decisão que os brasileiros terão de tomar. As eleições estão marcadas para 2 e 30 de outubro e, aliás, é uma edição do Expresso que tem este e muitos outros assuntos interessantes. Chegados aqui ao fim, resta-me agradecer aos nossos convidados, ao Arturo, ao Paulo e à Manuela.
ao João que assegurou a qualidade deste episódio e a si, sobretudo, porque esteve desse lado a ouvir-nos, coisa que faz quinzena após quinzena. Por isso mesmo, prometemos voltar daqui a 2 semanas com outro assunto, outro lote de convidados. Para a semana estará a Cristina Pérez neste espaço com o África Agora. Até lá, até breve e até sempre.